Olha só que matéria curiosa que traz a Folha de São Paulo aqui sobre contratos de namoro, tá? Contratos de namoro disparam com busca por proteção patrimonial. Isso é possível de você imaginar, né? Porque o que acontece hoje em dia? Se você namora, em tese, isso pode configurar uma união estável. E aí, se você compra alguma coisa, né, de valor enquanto você está nessa união estável, né, a outra parte passa a ter direito a 50% desse valor que você comprou. Né? E se é só um namoro, não é uma união estável, né, não há interesse em constituir família, ou pelo menos naquele momento não há esse interesse, né? Realmente é uma coisa que se justifica o contrato de namoro. Mas eu tenho uma observação sobre isso aqui, tá? Eu vou falar aqui. A pessoa que escreveu esse artigo claramente é a favor da coisa, né? O advogado coloca, não é uma proteção universal, mas uma boa proteção e coisa e tal. Eu vou te dizer que, olha só, na prática, eu acho que é uma proteção muito ruim, tá? Porque a verdade é a seguinte, existe uma alternativa que a outra parte, vamos supor, né? Você fez um contrato de namoro com uma mulher, e começou a namorar a mulher, e aí depois, um ano depois, vocês brigaram e a mulher pede os seus bens. Aí você vai lá e apresenta o contrato. Não, mas no dia 1º de janeiro do ano passado, a gente assinou um contrato de namoro. Aí a mulher fala, é verdade, no dia 1º de janeiro do ano passado, a gente assinou um contrato de namoro. Mas no dia 2 de janeiro do ano passado, a gente passou a considerar a união estável. Então, pronto, união estável. A partir do dia 2 de janeiro, no dia seguinte, mudou a minha cabeça. Eu já estava vendo como um casal e não sei o que lá. Então, assim, isso não protege muita coisa, tá? A verdade é essa. A situação que eu vou colocar para vocês aqui é a seguinte: se a mulher, né, a pessoa, no caso a pessoa, né, isso pode ser tanto para o homem quanto para a mulher, né? Mas se a pessoa que você está se relacionando, ela for uma pessoa honesta, você não vai precisar desse contrato, porque a pessoa sabe que vocês estão namorando, em momento algum se falou de união estável, coisa e tal. Por outro lado, se a pessoa for realmente uma gold digger, né, for uma alpinista social, quiser realmente o seu dinheiro, você tá fudido porque ela vai usar um truque desse. Então, no final das contas, eu acho que esse contrato de namoro, eu não sei se ajuda muita coisa não, tá? Mas vamos entender o que é esse troço aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal OneCapsule, eu tô gravando essa notícia no dia 14 de junho de 2026, às 8 da noite. E essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Mulher Barbada de Pelotas e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, contratos de namoro disparam com busca por proteção patrimonial. Isso faz todo sentido, mas antes de mais nada, deixa eu explicar para você, jovem, que está começando a namorar agora, que tem uma namoradinha. Isso aqui, eles não estão falando de jovem, tá? Porque jovem tem uma situação muito particular que é a seguinte, você não tem nada, né? A sua namorada não tem nada também, então não se preocupa de dividir as cuecas que não vai fazer diferença. A menos que você seja muito rico, aí é outra história, você pode ser de uma família muito rica, que o seu pai te dá presente de apartamento de vez em quando, te dá carro de presente de vez em quando, aí pode ser que você precise, mas para a maior parte dos jovens, né, a beleza da juventude é essa. Você não tem nada, então se der merda vai fazer o quê? Vai dividir as cuecas? Vai hipotecar as cuecas um do outro? Não tem, né? Não adianta, né? Então, para jovem, você não precisa se preocupar. O que eles falam aqui já é justamente as pessoas que voltam a se relacionar aos 50 anos e não sei o que lá. Pessoas que, né, que casaram, tiveram uma família, coisa e tal. Quando você é jovem, você não tem nada. Então você, né, não tem o que dividir, não tem o que se preocupar com isso. Mas depois, quando você separa, e justamente por conta da separação, muita gente se sente injustiçada na separação, porque entende que trabalhou, comprou aquela casa com o esforço de determinado tipo, e daí, né, separa, fica 50% para cada lado. Eu concordo com a visão do direito brasileiro que diz que não, por mais que só uma das partes tenha trabalhado e gerado dinheiro para comprar alguma coisa, o fato é que a vida em comum você divide a tarefa com outra pessoa. Então a pessoa estava ali te dando apoio material também, apoio espiritual, apoio emocional e coisa e tal, ajudando a criar os filhos e não sei o que. Então assim, é justo dividir o patrimônio. Isso eu acho que é perfeitamente justo. Mas tem gente que se sente injuriada nessa história, né, porque, em tese, pela separação parcial de bens, que é o regime padrão aqui no Brasil, né, o que era seu antes, você não tem que. Só se continua sendo seu, mas qualquer coisa que tenha sido comprada ao longo do casamento divide-se, né, nesse casamento. Quando é casamento, também não tem muito problema, mas a questão toda é a união estável. Que hoje em dia você pode, né, um namoro pode ser declarado união estável, né, e quando você tem uma união estável, automaticamente corre-se o risco
de você ter essa divisão, né? É a mesma coisa que um casamento, uma união estável. As coisas que você tinha antes continuam suas, mas qualquer coisa que você comprou durante a união estável tem que dividir entre as duas pessoas, né? Então, ou seja, o que acontece muito é isso, o pessoal que volta para o mercado de relacionamentos, aí, o pessoal que desaposenta, né? Que depois de divórcio e coisa e tal, resolve namorar de novo, resolve ter relacionamento de novo. Esse pessoal está meio ressabiado já com a primeira separação, e aí costuma fazer esse tipo de coisa, porque aí já é diferente, aí você já tem patrimônio, já tem outra coisa, ou a mulher já tem mais dinheiro, ou você já tem mais patrimônio, não sei o que lá. Então, dependendo da situação, o pessoal fica incomodado com a possibilidade da união estável, do golpe da união estável, né? O que é o golpe da união? O que é uma união estável segundo a lei brasileira? Basta que você esteja convivendo com uma pessoa, né, namorando com uma pessoa, tendo um relacionamento amoroso com a pessoa, com o objetivo de formar família. E aí que é o problema, porque o objetivo de formar família está na sua cabeça, está na cabeça da sua parceira, do seu parceiro. Né? Como é que você deixa isso claro? Né? Pode ser que haja até uma falha de entendimento. Um lado acha que não quer formar família, mas o outro lado acha que quer formar família. E aí, como é que decide isso? Né? E o problema é que isso acaba virando realmente uma questão de risco. Né? Vai que o juiz reconhece a união estável. Né? Se o juiz reconhecer a união estável, o que foi adquirido naquele meio tempo é dividido entre as duas pessoas, não tem o que dizer. Né? Então, o que acontece muitas vezes? Mais uma vez, o que o pessoal está fazendo aqui não é para você jovem que está começando a namorar, você não tem nada, vai fazer o quê? Vai preocupar com dividir as cuecas? Não tem isso. Mas para quem está mais velho, que tem patrimônio, que compra coisa, não sei o que lá, e está entrando num namoro novo, pode ser interessante fazer o contrato de namoro que eles fazem aqui. O que é basicamente o contrato de namoro? É um documento registrado em cartório direitinho, que os dois lados dizem que não pretendem constituir família, para afastar a união estável, ou seja, nós estamos meramente namorando, é um relacionamento amoroso sim, estamos nos vendo sim, porque lembra, para ter união estável não precisa morar na mesma casa, não precisa nem ser exclusivo, não precisa, já derrubaram isso de exclusividade, então você pode até estar vendo outras pessoas e não sei o que lá, mas a gente está um tempão namorando e coisa e tal, juntos, a gente tinha o objetivo de formar família, pronto, formou a união estável. Então meio que, porra, é foda isso, né, realmente é complicado esse tipo de coisa, né. Aí o que eles fazem? Vocês fazem, aqui, tem um monte de contratos que o pessoal faz, uma alta de 159% e não sei o que lá. O contrato de namoro é um documento por meio do qual o casal declara formalmente que mantém uma relação afetiva, mas sem a intenção de constituir união estável naquele momento, né? Embora não impeça automaticamente o reconhecimento da união estável pela justiça, o instrumento funciona como um elemento de prova de intenção manifestada pelas partes. Então é aí que eu digo para vocês que é o grande problema dessa história. Que eu falo para vocês, se os dois são pessoas honestas, né, o homem e a mulher são honestos e coisa e tal, não tá querendo um sacanear o outro e coisa e tal, meio que não tem problema. Não vai precisar disso, porque os dois estão na mesma vibe, né, os dois sabem que é só um namoro, que não é uma união estável e coisa e tal. Por outro lado, se a pessoa quer te sacanear, ela tá te namorando com o objetivo de dar o golpe e ficar com 50% dos seus bens, aí, meu amigo, ela vai dizer que no dia seguinte ela mudou de ideia. Não, é verdade, no dia 1º de janeiro de 2025 eu assinei mesmo um contrato dizendo que eu só queria namoro, que não era... Mas no dia seguinte eu passei a pensar em namoro, e união estável, e morar junto e ter filhos e coisa e tal. Entenderam o problema? É o tipo da situação que o contrato não vai ajudar nada num caso em que as pessoas são honestas, e no caso de ser uma pessoa desonesta, filha da puta, que quer mesmo tirar o seu dinheiro, não vai ajudar nada também, porque vai ter como contornar, como afastar esse contrato. Né? Além disso, a pessoa sempre pode alegar que foi forçada, que não queria assinar aquilo não, mas aí que o malvadão do marido, ou a malvadona da esposa, desculpa, o malvadão do namorado, ou a malvadona da namorada forçou a assinar e coisa e tal, que embora tenha assinado o contrato, na cabeça queria, né, queria o namoro e coisa e tal, queria formar família, não sei o que lá, achava que era só uma etapa para ter uma... Né, se sentiu enganada porque entrou nesse namoro, achou que o namoro ia durar só um tempinho, que depois ia partir para a união estável e não sei o que lá, mas a união estável nunca veio, namoraram 7 anos e nesse meio tempo virou união estável. Entenderam o problema? Eu não sei não, cara. Eu não sei se esse negócio de contrato resolve muita coisa não. Infelizmente, na justiça brasileira tem esse condão de não levar contratos a sério. Aqui nos Estados Unidos a história é diferente, tá? Aqui nos Estados Unidos o contrato é muito levado a sério, tá?
No Brasil, não. No Brasil, o nego caga para contrato, não importa. Assinou, não interessa se assinou, se não assinou. O que interessa é o que você tinha impressão, né? Então aqui, ó, tá aumentando o número de contratos, eu não tenho dúvida, né? Mas não tem muito que você possa fazer com isso, né? Para quem volta a se relacionar após uma separação, uma viuvez, a realidade costuma ser diferente daquela vivida no primeiro casamento. Imóveis, investimentos, empresas, filhos e coisa e tal passam a fazer parte da equação, aumentando preocupações relacionadas à herança, sucessão, patrimônio, porque tem um monte de problema nisso daí, tá? Vamos supor, por exemplo, que você venda um bem e compre outro durante a união estável, né? Em princípio, você comprou aquele bem durante a união estável, tem que dividir, meu amigo, não tem esse negócio não. Ah, mas eu comprei com dinheiro de um outro bem que eu vendi. Em tese, você pode até fazer essa conta, mas não costuma o juiz aceitar esse tipo de coisa não, porque o valor que você declara é o valor antigo do imóvel, então é um valor pequeno, e aí quando compra um imóvel novo é um valor mais alto, então você acaba tomando no cu do mesmo jeito, meu amigo. Aqui, ó, estamos observando uma mudança importante no perfil de quem procura esse ato no cartório. São pessoas que já passaram por um casamento ou união estável, construíram patrimônio, criaram filhos e agora iniciam uma nova etapa na vida afetiva, afirma Eduardo Calai, né? O contrato de namoro tem sido utilizado justamente para proporcionar transparência e segurança jurídica, preservando direitos e não sei o que lá, não sei o que lá. Mais uma vez, é o que eu falo para vocês, é o tipo da coisa que, se a pessoa for uma pessoa honesta, realmente, né, não quer te sacanear, tá ali contigo porque gosta mesmo, coisa e tal, não tem problema, porque ela não vai te sacanear. Né? Agora, se ela quiser te sacanear com um contrato assinado, o contrato também não vai adiantar de nada, porque ela vai te sacanear, vai dizer que você forçou ela a assinar, ou no caso dela, ela forçou ele a assinar, enfim. A parte mais rica da coisa vai ser acusada de ter forçado a assinar aquele negócio, né? Enfim. Diz a psicanalista que ó, estamos tentando normalizar falar de dinheiro já no começo das relações. Isso eu acho uma coisa positiva, tá? Eu acho que é uma maneira de facilitar realmente, porque existe essa visão de que casamento é para a vida toda, mas a verdade é que muitos casamentos não duram a vida toda, né? E conversar sobre dinheiro depois, né, é sempre um problema. Principalmente quando você tem realmente uma diferença muito grande entre receita dos dois lados do casal. É uma coisa que realmente pode dar problema. Bom, tem uma coisa que ele fala aqui que eu concordo, tá? As brigas por dinheiro raramente são apenas por dinheiro. Realmente, cara, casal quando separa, bicho, as brigas geralmente é por traição, abandono, não sei o que lá. Né? É briga pela questão emocional. E o dinheiro é usado só para ferir a outra parte, né? O pessoal que não tem que dividir a mesa no meio, corta a mesa no meio. Mas o fulano gosta da mesa, não interessa, é meio a meio. A pessoa fala isso porque quer quebrar a mesa do cara. Não está preocupado de ter a mesa, vai jogar fora a mesa depois. Mas quer sacanear, né? Enfim, eu concordo. Realmente, as brigas por dinheiro raramente são só por dinheiro. E isso é um problema realmente, né? Muitas vezes usamos a discussão patrimonial para machucar o outro. O contrato aparece como uma forma de esclarecer limites antes que o conflito exista. Mas, mais uma vez, cai no mesmo problema. Se a pessoa está machucada e quer sacanear, ela vai dar um jeito de sacanear com o contrato e tudo, né? Enfim, não tô dizendo que é totalmente inútil não, tá? Pode ser útil, realmente, pelo menos é um fator de prova, porque como eu falei, né, a questão da intenção mental que está na sua cabeça é difícil de quantificar. Um contrato assinado e dizendo aquele negócio ali é uma coisa mais tranquila de fazer, né? Você tem um elemento de prova para mostrar para o juízo, né? Se for uma pessoa, né, dependendo de como é que for, pelo menos já tem alguma coisa ali, melhor do que nada, né? Enfim, essa é a situação aqui dos contratos de namoro. Eu vou te falar um negócio, realmente é preocupante esse tipo de coisa, tá? Não vou enganar vocês não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.